Deus. Graça e paz. Amém? Quero que vocês abram suas Bíblias, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Amém? Eu quero contar um testemunho. Apesar que eu sou péssimo para contar testemunho, porque ou eu aumento ou eu diminuo. Mas como a Maiara, encabulada, tímida, nunca vi preto ficar tímido assim. Nós aqui, nós escondemos na cor. Mas deixa eu contar e você me ajuda. A Maiara, há pouco tempo, ela se juntou conosco na nossa igreja, lá embaixo, na comunidade. E ela dizia que sempre ela passava em frente da nossa igreja. E ela tinha um desejo de entrar. Um dia ela entrou lá, entregou a vida para Jesus, foi recebida pelos irmãos. Logo na sequência veio o esposo, o Fábio, também ficar conosco. Mas quando foi janeiro ou fevereiro deste ano, mais ou menos, ela começou a sentir muitas dores nas costas. É isso? Começou a sentir muitas dores, foi no médico, os médicos não conseguiram descobrir, teve que ficar afastada do trabalho. E eles passaram uma luta muito grande, principalmente financeiramente. Moram de aluguel, mas é interessante que ela contava para mim que durante todo esse período, Deus supriu as necessidades. O esposo dela vende perfumes também. Se vocês quiserem comprar perfume depois. E ia um irmão e outra pessoa, batia lá na porta e acabava ajudando e comprando perfumes. Mas por esses dias, ela foi ao médico e ela recebeu uma péssima notícia. Ela estava com suspeita de câncer, não é isso? Isso aí, endro qualquer coisa. Interessante que isso abalou bastante a Maiara. E ela entrou em contato comigo e eu peço perdão para você agora. Porque eu tive que ser duro com ela. Porque na realidade, muitas vezes eu como pastor, nós como pastores, nós temos que dar o ombro para algumas pessoas chorar quando tem alguma perda. E ela não tinha perdido nada. Ela tinha recebido uma má notícia. E é normal quando nós recebemos alguma má notícia, a gente tem medo. É lógico que temos medo. Ela entrou em contato comigo, fez alguns questionamentos. Pastor, poxa, mas logo agora, estava indo para a igreja, as coisas estavam começando a andar, a caminhar, e eu escutando aquilo. Interessante que ela é uma discípula direta minha. E isso serve para vocês. Eu disse assim, Maiara, mas aonde está escrito na Bíblia, que diz que se você fizer tudo certinho, nenhum mal vai te acontecer. Gente, não existe isso na Bíblia. Primeiro, porque não existe nada que a gente possa fazer que seja perfeito diante de Deus. Eu estava ali no momento de adoração. E o Senhor, Ele me fez ficar nu na presença dEle. Porque o amor de Deus nos constrange. A santidade dEle nos deixa nu na presença dEle. Eu ali cantando, e eu lembrei, sabe qual passagem? Moisés, quando sobe no monte, e Deus fala assim, ei Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E nós brincamos tanto com a santidade de Deus. Eu e você, muitas vezes, nós não valorizamos. E nós não honramos o Senhor. E quantas vezes nós viemos para um lugar desse e nós nos tornamos indiferentes com a presença desse Deus. E eu pedi perdão para esse Senhor, me perdoe todas as vezes que eu entrei nesse lugar. E no momento da adoração, eu me tornei indiferente com o Senhor. Porque eu não vim para um show. Eu não vim para uma apresentação de teatro. Eu vim aqui adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu não posso ser indiferente, eu não posso entrar de qualquer forma nesse lugar. E a Maiara chorosa lá, falou assim, Maiara, vamos lá. Começou a fazer alguns exames, passou em um médico, passou no segundo médico.
Mas o Espírito Santo de Deus se passou no terceiro médico, que já ia operar. Aí parece que pediu mais alguns exames. É médica ou médico dessa última vez? Médica. Quando chegou na médica. Mas olha que interessante que aconteceu no domingo passado. Eles não vieram de manhã, porque eles tiveram um compromisso. Ela e o Fábio. Mas quando chegou o dia, ela ficou assim, pedindo para o Fábio: eu preciso ir para a igreja para agradecer. Ela não sabia o resultado. Mas dentro do coração dela, ela estava assim: eu preciso ir para a igreja, que eu preciso agradecer ao Senhor. Em determinado momento do louvor, eu olho para o lado, domingo passado, está a Maiara de joelhos aqui. Ó. Eu dei uma olhada. Depois ela disse que ela se prostrou aqui só para agradecer ao Senhor. Por tudo que estava acontecendo. Diante de uma má notícia dessa, você tem que operar, que você está com câncer. Quando vai no médico, foi na sexta ou no sábado você foi no médico? Ontem no sábado, na sexta. Quando a médica olha assim, fala assim: ainda bem que você não operou. Porque você não tem nada. Graças a Deus, que recebeu uma outra opinião. E o médico disse assim: ainda bem que você não operou. Vocês podem aplaudir o Senhor Jesus por isso? Servir ao Senhor não nos isenta de dias difíceis. Paulo, quando ele finaliza a carta aos Efésios, ele diz assim, acerca de um dia. E como que ele chama esse dia? O dia mau. O dia mau, ele bate na minha porta. O dia mau, ele bate na tua porta também. E geralmente esse dia mau vai bater quando você estiver menos esperando. Quando você pensar que tudo está caminhando, que tudo está dando certo, que as coisas vão começar a acontecer, esse dia mau vai lá e bate na tua porta. E te traz uma má notícia. Só que você não pode se prostrar diante disso. Para a honra e glória do Senhor. Está aqui a Maiara curada. No nome de Jesus Cristo. Amém? 1 Samuel capítulo 8. O verso 1 diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Abandonaram-me prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora tenta-os, mas os adverte solenemente. E diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Verso 19. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse-lhe: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas.
Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Curva suas cabeças. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite. Te louvamos, meu Deus, pela presença do teu Espírito Santo neste lugar, em nossas vidas. E depois, meu Deus, de termos adorado ao Senhor, nós te pedimos, fale conosco, através da tua santa e bendita palavra, e que nós possamos, meu Deus, sairmos daqui com a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus que nos guia, que dirige as nossas vidas, que dirige os nossos passos. Nós descansamos no Senhor e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de entrar na palavra, deixa eu contar outra bênção para vocês. Fiquei sabendo que você voou de novo. Aleluia. A outra filha do Ivan está grávida, gente. Por falta de uma grávida, agora as duas estão grávidas. Terceira, quarto netinho que está vindo aí, já para o ano que vem. Então esteja orando por essa gravidez também. Amém? Vamos lá. Semana que vem nós temos eleição no nosso país, na nossa nação. E eu preciso me posicionar aqui nesse lugar, não porque eu queira falar de política. E não que eu queira falar 17 vezes com vocês a respeito disso. Mas eu nunca vi tantas pessoas me amarem e me odiarem ao mesmo tempo. Como que determinados assuntos aproximam pessoas de vocês ou então afastam de você. Interessante que eu não tenho postado individualmente, não tenho colocado aqui no grupo Aliança, dizendo, olha, vote nesse. Eu coloco no meu status. E entra lá quem quiser para ver. Mas cada uma que eu tenho escutado, que misericórdia. Graças a Deus que a proporção está boa, viu? 80%, eu acho que ganha no primeiro turno. Mas de cada 10, 2 entram para tentar entender o que está acontecendo. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração não para falar de política, mas para falar para vocês como tudo isso começou. Então hoje nós vamos ter uma aula de história aqui. Preste atenção, Deus chama um povo e constitui uma nação, a nação de Israel, e disse, esses aqui serão o meu povo. Então o povo está escravizado no Egito por mais de 400 anos, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de um povo e levanta Moisés, e Moisés entra na história para ser o libertador de Israel, para levar Israel à terra prometida. Moisés chega até a porta da cidade, da terra prometida, depois Josué assume essa liderança e atravessa o povo para aquela terra que manava leite e manava mel também. Só que a nação de Israel, eles não tinham reis. Pastor, e como que eram as coisas lá? Existiam juízes, homens e mulheres, que julgavam Israel. Uns durante 20 anos, outros durante 40 anos. E é interessante que todas as vezes que o povo fazia alguma coisa de errado, Deus levantava um juiz. Jefté, Sansão, Débora, Gideão, entre os outros juízes. E o último foi Samuel. Então eram esses homens que tentavam encaixar as coisas no lugar. Julgavam a causa de um e julgavam a causa de outros. Mas nesse texto ao qual nós lemos, diz que Samuel já estava velho. E ele levanta os seus 2 filhos para colocar como juiz, como sacerdote daquele povo. Só que os filhos não andaram no mesmo caminho do pai. Eles faziam algumas falcatruas, faziam algumas coisas erradas. E os anciãos daquela cidade vão até Samuel e dizem assim, olha, nós não queremos que teus filhos sejam sacerdotes, sejam juízes sobre nós. Nós queremos um rei. Porque Israel estava localizado, o povo de Israel estava localizado em um lugar
onde haviam várias nações, e todas essas nações tinham reis. Tinha um homem que governava sobre eles. E como que era o governo naquela época? Era um governo teocrático. Era um governo de Deus para os homens. Deus sempre guiava o teu povo. Deus sempre tinha um direcionamento para o teu povo. Esse mesmo povo, quando sai do Egito para a terra prometida, que eles estão no deserto, a Bíblia diz que durante o dia existia uma nuvem que cobriam aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas crianças. Imagine uma multidão de 2.500 milhões de pessoas aproximadamente, saindo de um lugar e indo para uma terra prometida. Durante o dia, o sol escaldante, Deus levantava uma nuvem, e aquela nuvem ia por sobre o povo, em cima do povo. Quando a nuvem parava, era sinal de que o povo tinha que parar também, que o povo tinha que descansar. Não adianta sair, eles tinham que ficar ali. E durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Então eles estavam caminhando, aquela nuvem, aquela coluna de fogo também estava naquele lugar. Quando Deus mandava parar, não adiantava o povo ir, eles tinham que parar também. Então Deus era a resposta para eles. Deus era satisfatório para eles. Mas só que quando eles começam a olhar as outras nações, qual que é o desejo deles? De terem reis também. Eles não estavam mais satisfeitos com o governo de Deus. Eles queriam um governo humano. Para eles não era mais suficiente Deus a falar através de um homem, e esse homem trazer uma resposta de Deus. Eles queriam um governo sobre eles. Daí começam essas escolhas sobre o povo de Deus, e semana que vem a gente vai ter que votar. Só que esses homens chegam lá e dizem assim: olha, Samuel, a gente não quer mais os teus filhos como juízes e sacerdotes sobre nós. Nós queremos um rei. Quando Samuel ouve essa notícia, ele vai falar com Deus. Deus, olha, o povo está pedindo um rei. Qual que é a resposta de Deus? Samuel, eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque entra ano, sai ano. Eu vejo que a história se repete. Deus não é suficiente para nós. Nós queremos que outras pessoas falem sobre as nossas vidas. E Deus dá umas diretrizes para eles, mas só que eles vão lá e rejeitam essas diretrizes também. Não. Nós não queremos isso. E nós vamos ver nos próximos capítulos Deus permitindo que Saul fosse o rei sobre Israel. A Bíblia diz que ele era um homem de alta estatura, formoso, bonito. Olha a escolha pela aparência. E ele começa bem. Se vocês lerem, tiverem a curiosidade de ler os próximos capítulos, vocês vão ver que ele começa bem. Ele está lá no meio dos sacerdotes, no meio dos profetas, está lá profetizando. Ele vai para a batalha e começa a ganhar as batalhas também. Só que chega um determinado momento, ele acha que ele é suficiente. Que ele consegue fazer as coisas só. Deus manda eles invadirem uma nação, que quando eles estavam saindo do Egito, essa nação foi inimiga deles. Deus fala assim: vai lá e destrua tudo isso. Eu não quero que sobre homens, mulheres, crianças, animais. Eu quero que vocês detonem tudo isso. Só que ele desobedece à voz de Deus. Ele vai lá e traz o rei da cidade, daquela nação. E pega os animais e não matam, não sacrificam. Samuel está lá ouvindo aquele barulho de animais. Samuel vai até Saul e fala assim: ué, o que você fez? Não obedeceu à voz de Deus? Já estava querendo andar
da forma como ele achava que era certo. No capítulo 13, nós vamos ver eles em uma batalha com os filisteus. E Samuel dá uma ordem. Que ordem é essa? Eu quero que vocês fiquem aqui. Que no 7º dia eu volto e nós vamos sacrificar ao Senhor. Primeiro dia, nada de Samuel vir. Segundo dia, nada de Samuel vir. E os filisteus vindo contra eles. E ele vendo os soldados indo embora, subindo as montanhas, correndo de medo, porque o inimigo estava vindo. Em determinado momento, ele vai lá e pega os animais, ele começa a sacrificar ao Senhor. E não era papel dele, era papel do sacerdote. Na hora que ele está lá sacrificando, quem chega? Samuel. E Samuel fala assim: o que é que você está fazendo, Saul? Eu não mandei você esperar eu chegar para a gente poder sacrificar ao Senhor? E a resposta de Samuel é: você estava demorando chegar. E eu decidi fazer o sacrifício. Vai vendo se tem alguma semelhança com a tua vida e a minha vida também. Nossa vida como cristãos. Vai prestando atenção. Às vezes nós colocamos os pés diante das mãos. Às vezes nós não queremos esperar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Ou só eu faço isso? Vocês estão olhando para mim com a cara de assustado, só eu faço isso? Coloco os pés diante das mãos, quero dar uma força para Deus. Deus, ó, você não conhece, deixa que eu dou um jeitinho aqui, ó, deixa que eu preparo as coisas. Quantas vezes nós fazemos isso? Damos cabeçada e depois quem nós queremos culpar? Deus. Deus é culpado, Deus é responsável por isso. Nós nunca assumimos a nossa responsabilidade. Aquela síndrome de Adão, ela perpetua até hoje. Nós não assumimos as nossas responsabilidades, nós colocamos a culpa nas pessoas. E está ali. Aí tem uma hora que Samuel está dizendo assim: olha, Deus te rejeitou, Saul. E ele vai colocar outro rei no teu lugar. Na hora que Saul está saindo da tenda assim, que Samuel está saindo da tenda, Saul segura as vestes dele e rasga. E na hora que rasga, Saul diz assim: da mesma forma, o teu reino vai ser rasgado de você. Chega no capítulo 16, Deus fala assim para Samuel: até quando você vai ter misericórdia e piedade de Saul, sendo que eu o rejeitei? Pega aí o teu vaso de azeite e vai lá na casa de Jessé, o belemita, porque eu tenho preparado um rei para mim naquele lugar. Saul foi um rei que Deus, que o povo quis. Davi foi um rei que Deus escolheu. Olha o verso 4 do capítulo 16. Talvez Deus tenha uma palavra para alguém aqui essa noite. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samai a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu:
ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Imagine a frustração. Essa cena eu visualizo o profeta sentado em um lugar com a cabeça baixa. Porque chamaram todos os filhos de Jessé, do mais formoso, do mais bonito, até o mais franzino. E chega no 7º, porque na hora que ele coloca o pé dentro de casa, o próprio Samuel diz: olha, está aí o novo rei de Israel. Mas Deus diz para Samuel: Samuel, olha, você olha para a aparência, eu olho para o coração. E vai entrando um após outro, e Deus vai rejeitando cada um deles. E Samuel está ali triste, achando que Deus falhou na missão, que o novo rei sairia daquele lugar. E Samuel diz: olha, não tem mais ninguém? Tem sim, o menor, tem Davi que está cuidando das ovelhas. Daí percebe-se que era uma família pobre, porque isto era profissão, isso era serviço dos servos. Mas só que era uma família pobre. Quem estava cuidando das ovelhas? Davi. Deus estava preparando Davi lá no campo. Deus estava preparando Davi quando ele estava sentado debaixo das árvores, cuidando das ovelhas do gado do teu pai. Deus estava preparando Davi para algo grande que ele iria fazer lá na frente, porque sabia que o povo havia rejeitado a Deus, mas Deus colocou no teu coração dizendo: olha, eu vou levantar um homem segundo o meu coração, não segundo a escolha de vocês. Muitas vezes nós temos uma carência de sermos aceitos pelas pessoas, de sermos reconhecidos pelas pessoas, e muitas vezes somos rejeitados, e muitas vezes por pessoas de dentro da nossa casa. Mas só que ele estava no campo, e mal sabia que Deus o estava preparando. Então chama esse mais novo, e na hora que Davi chega, na parte B do capítulo 11, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Ei, deixa eu lançar uma palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo agora. A mesa está preparada, mas ainda não foi posta, porque Deus está esperando você chegar. A mesa está preparada. Samuel disse assim: ó, ninguém se assenta na mesa para comer enquanto ele não chega. E quando Davi chega, queridos, e coloca o pé dentro da casa, Deus disse: está aí o novo rei de Israel. Pode ungir ele, Samuel, porque é esse que eu tenho escolhido. Eu e você que estamos aqui essa noite, nós não fomos escolhidos por homens, nós não fomos escolhidos por pessoas, nós fomos escolhidos pelo Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos exércitos. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, queridos? Que o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, e Davi é ungido rei. Só que a Bíblia não diz que ele se assentou no trono do rei no mesmo dia. Apesar dele ser ungido rei, Deus precisava tratar mais algumas coisas na vida dele. E que coisa era essa? Ele precisava vencer um gigante. Eu e você, nós queremos o trono. Nós não queremos a batalha com o gigante. Eu e você, nós queremos sentar numa posição de destaque, na janela de preferência. Porque nós acreditamos que a vida cristã é mil maravilhas, que as coisas vão começar a funcionar, que tudo vai começar de vento em popa. Só que Deus tem um trono preparado para você. Só que Deus precisa trabalhar algumas coisas em tua vida.
E a palavra de ordem é: mate esse gigante. Às vezes esse gigante não está do lado de fora. Às vezes esse gigante está do lado de dentro. Que você tem que derrubar ele. Mas eu quero te dizer que Deus já te dotou com tudo que é necessário para você vencer esse gigante. Quando a Maiara veio e trouxe a má notícia, eu falei assim: vamos lá, Maiara, a última palavra não foi do Senhor, a última palavra foi do homem. E Deus esperava um posicionamento da Maiara para que esse gigante ele caísse por terra, queridos. Se eu me rendo nessa hora, se ela se rende nessa hora, poderia entrar numa depressão profunda. Mal sabia ela que o que Deus tinha preparado para ela é muito maior daquilo que nós imaginamos, que nós pensamos. Precisamos vencer esse gigante. Deus já te deu as ferramentas necessárias. Porque quando os irmãos de Davi estão na batalha, o pai fala assim: olha, vai levar pães e vai levar peixes vai levar queijo para os seus irmãos. E vai lá Davi com a sacolinha. Com certeza não tinha idade para estar na batalha, no exército. Ele vai lá levar. E quando ele chega, a cena que ele vê é de um exército que tinha ganho muitas batalhas, que era o exército de Israel, prostrado diante de um exército dos filisteus. Por quê? Porque lá embaixo no vale tinha um gigante. E a palavra diz que durante 40 dias, o gigante desce lá naquele vale, olha para a montanha onde está o exército de Israel e diz: ei, não tem homem aí que possa vir guerrear contra mim? 40 dias o inimigo afrontando o exército do Deus vivo. E todos os dias de manhã Saul descia naquele vale e gritava: ei, não tem homem aí desse lado para vir guerrear contra mim? E aquele exército que tinha ganho muitas batalhas estava com o teu rei Saul dentro da tenda, morrendo de medo, tremendo de medo por conta do exército dos filisteus. E ele chega esperto: ei, que foi que o rei disse? Olha Davi aqui. Que foi que o rei disse? O rei disse que quem vencer esse filisteu, ele vai dar muita grana e vai dar a mão da filha dele em casamento. É comigo. Ei, é comigo. Os irmãos: ei, sai daqui, pivete. O que você está fazendo aqui? Nem saiu das fraldas, você não é ninguém. E quantas palavras eu e você recebemos isso dia após dia. Nós não somos ninguém, você não consegue, você não pode, você é um derrotado, você é uma derrotada, você nasceu para fracassar. Ou somente eu escuto essas palavras. Quem é você? Quem é você para fazer alguma coisa? Ele vai para outro lado e está ali, ó. E ele faz com que essas palavras cheguem lá no rei Saul. E entram dentro da tenda de Saul e falam assim: ó, tem um menino aí, ó, que ele quer lutar contra o gigante. Mandam chamar para entrevista de emprego. E Davi entra lá dentro da tenda: ei, moleque, você é franzino, o que você fez? É o seguinte, rei, deixa eu te falar. Um dia eu estava lá apacentando o gado do meu pai. Sabe o que aconteceu? Veio um leão. E esse leão, na hora que veio, eu detonei ele, eu matei ele. Você matou ele? Matei. Outro dia, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava lá e veio um urso. E na hora que o urso tentou pegar as ovelhas do meu pai, sabe o que eu fiz? Rei, eu matei o urso também. Ele estava sendo preparado na batalha. E nós achamos que Davi estava panguando lá debaixo de uma árvore, lamentando da vida. Eu acho que ele estava agradecendo a Deus. Deus, obrigado pela oportunidade de eu cuidar aqui dos animais do meu pai. Deus, obrigado por eu poder ser um pastor, poder apacentar aqui. Mas eu e você, nós ficamos reclamando do lugar onde nós estamos. Questionando a Deus: o que eu estou fazendo nessa família? O que eu estou fazendo nesse emprego? Sendo subjugado. Quem é você? Você não é ninguém, você não pode nada. Aí Saul tira, a Bíblia diz que ele tira as armaduras dele. Imagine, um homem alto, bonito, que nem eu, era Saul, e fala assim: ei, menos. Mas tira, e pega um menininho franzino. Vem cá, Marcos.
Ficou grande? Obrigado. Faz igualzinho isso. Na hora que coloca as armaduras de Saul nele, ele fala: ei, está desconfortável em mim. Isso não serve em mim. O que eu aprendo com isso? Já disse para vocês que o que é necessário você vencer o gigante, Deus já te deu. Está aí dentro de você. Você está dizendo: um dia se isso acontecer, se um dia eu conseguir, se um dia eu estudar, se um dia alguma coisa. Ei, o que é necessário para você vencer, o gigante já está dentro de você. O que ele faz? A Bíblia diz que ele desce num ribeiro e pega 5 pedras. E está lá com um estilingue dele, treinado naquilo, gente. E na hora que o gigante olha para Davi e diz: ei, esse cachorro está fazendo aqui? Vocês mandaram um moleque, não tem homem aí não, vocês mandaram um moleque para vir guerrear contra mim? Qual que é a palavra de Davi? Você vem contra mim com espadas e com lanças, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse incircunciso para poder afrontar o exército do Deus vivo? E quando eu e você recebemos a notícia, nós acolhemos, ficamos dentro de um quarto morrendo de medo. Mas quem é esse povo para poder afrontar o nosso Deus, queridos? O Deus que fez os céus e a terra. Ele pega o estilingue na hora que vem um gigante. O único espaço que tinha aqui, dessa parte aqui, que era aberto para ele poder respirar. Aonde que Davi acerta a pedra? Ali. Foi sorte? Guiado pelo Espírito de Deus. Treinado naquilo. Na hora que ele esticou a pedra na borracha do estilingue, foi bem na frente aqui, na fronta. Imagina o gigante caindo de costa. O moleque corre, sobe no peito dele, pega a espada de Golias e arranca a cabeça dele. Deus está te dando estratégia hoje. Você é escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Deus te dá estratégia para você poder vencer esse gigante. Deus é diferente de nós, igreja. Ele não vê como a gente vê. Ele não faz como a gente faz. Nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que realiza milagres. Amém? Que vocês tenham uma semana de vitória, de portas abertas. Que Deus abra os céus ao teu favor. Sejam guiados pelo Espírito de Deus. Vocês não vão dar mais cabeçada no nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam...